E aí, visionários? Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira. Tanto você que está no YouTube, no Instagram, como você que está aqui no YouTube. Muito boa noite, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Ei, Adriana, como é que você vai? Tudo bem? Você foi a primeira a entrar. Que bom, então acho que você estava ligada, né? Que ao longo do dia. Silva, boa noite, como é que vai? Tudo bem? A turma está chegando, que coisa boa. Lembra, pessoal, é assim, ó, ontem eu participei de uma reunião super legal com um colega, ele disse, Charles, vai lá na minha casa amanhã à noite que a gente tem um assunto muito importante a tratar. Ele disse, mas amanhã à noite eu tenho um live. Não, dá um jeitinho de você começar um pouquinho mais cedo, por isso que a gente precisou começar um pouquinho mais cedo. E hoje é a nossa live livre. Eu particularmente gosto muito desse modelo de live livre, porque a gente... Ei, espaço ótimo, boa noite, como é que vai? Obrigado pela sua presença, tá bom? Deixa eu ver, beautiful, é isso aí, né? É beautiful, eu acho que é beautiful sim. Obrigado, como é que vai? Tudo bem? A live livre, obrigado por você que tá bem aqui conosco no YouTube. Gente, toda quarta-feira a gente faz uma live mista, né? E a gente tem revezado, uma live livre, como hoje à noite. Eu particularmente gosto bastante desse modelo, porque a gente fica bem à vontade para discutir temas em geral. E aí, espaço ótico, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá? E assim, eu vou bater um papo, claro, com vocês, eu tenho um script aqui pré-agendado, mas na maioria das vezes eu acabo não terminando o script porque vem tantas perguntas à tona e tão interessantes as perguntas que acabam tomando o nosso tempo. E a ideia é que você que está aí presente participe ativamente. Tanto é que eu tenho o hábito de convidar quem está na sala. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado, coisa do tipo, ai doutor, meu coração já começou a bater rápido. As minhas mãos já começaram a suar. E se só me chamar, é só você atender. Aí você faz uma pergunta que de repente pode ser: tudo bom, Silva? Obrigado pela sua presença. Você pode fazer uma pergunta que de repente também pode ser uma pergunta ou uma dúvida de alguma outra pessoa que está presente na sala. A gente aproveita então, tira a dúvida de todo mundo, esclarece então, traz clareza. Ei, Igor, boa noite, amigo. Como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. E aí a gente vai conversando, tá bom? Olha só. Obrigado, viu, Igor? Obrigado por sua presença. Quando a gente fala em oftalmologia, gente, qual o problema? Assim, o olho pode ser acometido de diferentes problemas, tá bom? O problema mais comum, Gi, como é que você vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá? Então eu vou conversar um tiquinho. Quem tiver presente, se prepara que eu vou chamar. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar nervoso. E a gente vai chamar você ao vivo para a gente conversar um tiquinho. Tanto você que está aqui no YouTube, como você que está no Instagram. Vamos conversar um pouquinho do problema mais comum do olho. Quem arrisca o problema mais comum para o olho? Será que alguém poderia dar uma ideia? Poderia dizer, sei lá, vai respondendo aqui. Ah, doutor, problema mais comum do olho, sei lá, olho seco. O problema mais comum do olho, glaucoma, é um problema muito importante que a gente precisa estar atento. O problema mais comum do olho, doutor, é problema de catarata. E outro problema muito importante. Doutor, de catarata. Olha, é isso que eu quero. O Igor já respondeu. O Igor, você quase acertou. Um dos problemas mais importantes que a gente tem no olho é catarata, mas não é o mais frequente. Quando a gente pensa em escala mundial, qual é a doença? Quem arrisca mais? Eu vou dar então algumas opções para vocês. Catarata, glaucoma, retinopatia diabética ou problema de grau. Catarata, glaucoma, retinopatia diabética ou problema de grau. Arnaldo, eu acho que é isso, né? Arnaldo, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Qual o problema mais comum vocês acham que acomete todas as pessoas? Problema de grau, isso aí, Igor. Problema de grau. Gente, vocês sabiam? Glaucoma G não é glaucoma, apesar de glaucoma ser um problema muito importante, assim como catarata, tá bom? iCare, e aí turma, como é que vai? Tudo bem? iCare é um grande parceiro nosso. Marcos, como é que vai, amigo? Tudo bem? Desculpa, você acha que vamos começar uma live também daqui a pouquinho? É bem provável que eu não consiga entrar, porque todas as quartas-feiras eu também tenho um encontro marcado com minha audiência, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns, viu, Marcos? Marcos é um visionário, é um grande homem de negócios, e aí ele tem um foco muito forte em tecnologia, e a gente é um parceiro grande da iCare. Obrigado pela presença de vocês. Igor, você acertou, amigo. O problema mais comum que a gente tem nas vistas é o problema de grau. E a principal causa de problema de grau, gente, qual que é? Genético. Meu avô tinha problema de grau, passou para o meu pai, passou para meu pai e para minha mãe
passou para mim, eu posso passar para a próxima geração. E o que é que o gene causa no olho, gente? Basicamente, ele altera o tamanho do olho ou a curvatura da córnea. Então, o olho tem um tamanho, tá bom? Quando o olho fica muito grande, a luz não consegue chegar no fundo e o indivíduo não consegue enxergar bem de longe. Ele enxerga super bem de perto. E o contrário é verdadeiro. Quando o indivíduo tem um olhinho pequeno, a luz tende, vamos para facilitar o entendimento, a luz tende a dar uma passadinha direta sem dar uma paradinha aqui. Ela precisa dar uma paradinha na retina, tá bom? Então, quando o olho é grande, é miopia, não enxerga bem de longe. Quando o olho é pequeno, é hipermetropia. Aí vai depender do grau. É interessante, tem alguns detalhes, tá? Então, essa parte do olho, a gente chama o ângulo do olho, aqui nós temos um músculo chamado músculo ciliar. No paciente hipermetrópico, esse músculo ele é muito ativo, principalmente quando a gente é mais jovem. Esse músculo, por sua vez, ele altera o formato do cristalino e ele consegue, então, compensar parte do grau que o indivíduo tem. Se o grau de hipermetropia dele não for muito grande, o funcionamento do músculo, alterando o formato também do cristalino, compensa naturalmente o grau. Isso já não acontece no míope. Vamos fazer o seguinte, que o míope, por natureza, tem um músculozinho do olho preguiçoso. Vocês acreditam? Não é que ele é preguiçoso, ele não funciona como no paciente hipermétrope. Por isso que no paciente míope não tem essa compensação natural. Diferentemente do paciente hipermetrópico. Mesmo que ele tenha um pouquinho de grau, o músculo compensa esse grau e ele enxerga bem. Agora, à medida que o grau é maior do que a capacidade de compensação do músculo, o indivíduo, então, consequentemente, ele precisa usar óculos ou lente de contato. E um outro tipo de grau muito comum é o astigmatismo. Então, a primeira parte do olho se chama córnea. A córnea, por sua vez, ela tem uma curvatura vertical, ela tem uma curvatura horizontal. Quando os raios interagem com a superfície da córnea, eles vão entrando dentro do olho e eles têm uma tendência, então, a fazer um foco antes da retina e depois da retina. O indivíduo também enxerga embaçado para longe. Aí, dependendo da mesma forma... Oi, Anne, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje, Anne, só lembrando... Ei, Daiane, boa noite, tudo bem? Hoje eu recebi um comunicado de uma brasileira que mora em Portugal, cuja filha é portadora de aniridia. Ela me descobriu no YouTube. Ela entrou em contato comigo e disse, olha, depois eu preciso também colocar você em contato com a Anne, porque existe uma comunidade de pessoas que são portadoras de aniridia. Mencionei você, viu, Anne? Você é super gente boa. Então, voltando, no caso do paciente com astigmatismo, a curvatura da córnea no sentido vertical é diferente do horizontal. Isso também acontece com o cristalino, tá bom? Mas o mais importante é a córnea. Consequentemente, forma dois focos e o indivíduo não enxerga bem. Agora, quando o grau também de astigmatismo é baixinho, 0,25, 0,50, não faz falta, gente. De forma nenhuma. Diferentemente no míope, por isso que cada caso é um caso, tá bom? Então, em resumo, principal causa de grau nas vistas, genético. E o que é que o gene causa? Ele altera o tamanho do olho e a curvatura da córnea. Se o olho é muito grande, miopia, não enxerga bem de longe, enxerga bem de perto. Se o olho é pequeno, hipermetropia, aí vai depender da quantidade de grau. Quando o grau é baixinho, o músculo do olho consegue naturalmente compensar esse grau e o indivíduo enxerga bem, nem precisa de óculos. Agora, à medida que o tempo vai passando, a minha secretária Vitória, ela tem, viu, Anne? Me envia uma mensagem amanhã no WhatsApp para eu passar o contato, tá bom? Combinado? Agora, quando o paciente, à medida que o tempo vai passando, esse músculozinho do olho vai ficando um pouquinho mais cansado e aí a necessidade de colocar um óculos ou lente de contato para compensar o grau. E o terceiro problema mais comum é o astigmatismo, é quando a córnea tem uma curvatura, para facilitar o entendimento, vertical diferente da horizontal, forma dois focos, um antes da retina e o outro após a retina. Com isso o indivíduo não consegue enxergar bem, a vista fica embaçada. E por fim tem um quarto problema de grau muito comum que a gente chama de presbiopia. Quem sabe o que é presbiopia? Igor, será que você sabe, amigo, o que é presbiopia? Ei, Cris, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Olha só, geralmente esses graus que eu falei para você, Shirley, como é que vai? Tudo bem? Bem-vinda, tá? Obrigado pela sua presença. Os graus que eu falei para vocês, gente, basicamente estão associados à dificuldade para enxergar de longe. O míope, mesmo que seja pouquinho grau, o indivíduo não enxerga bem de longe. O hipermétrope, se for grau pequeno, ele enxerga bem porque ele tem um músculo que compensa. O astigmatismo, quando é baixinho, também enxerga bem. Agora, à medida que esses graus são maiores do que o normal, vem a necessidade de colocar óculos para onde?
para longe. Deu para entender? Você do YouTube e você do Instagram. Agora, quando o paciente tem a presbiopia, esse mesmo músculozinho que durante a fase mais jovem da vida ele é muito forte, é muito ativo, por volta dos 40 anos de idade, gente, ele começa a dar sinais de falência. Vocês acreditam? E o resultado disso é a dificuldade para enxergar de perto. Vocês já viram o pessoal? Deixa eu ter uma demonstração aqui para vocês. Ó. Vocês já viram por aí o pessoal fazendo assim, ó? Coloca o óculos na ponta do nariz. É feio, né? Rose, boa noite, como é que vai? Bem-vindo. Então tem pessoas que colocam óculos na ponta do nariz. Esse óculos aqui é para o indivíduo enxergar bem de perto. Então por cima da armação ele enxerga de longe, ó. Agora por entre a armação ele vai enxergar bem de perto, tá bom? Ou o indivíduo precisa colocar um óculos assim no rosto para enxergar de longe, isso é um míope. Ou ele geralmente coloca na ponta do nariz para enxergar de perto. Ou hipermétrope também que precisa colocar o óculos normalmente para enxergar de longe, tá bom? Deu para entender? Vocês entenderam mais ou menos? Para longe, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Miopia, mesmo graus baixinhos. E aí, turma do YouTube, tudo bem com vocês? Miopia, mesmo grau baixinhos, faz falta, gente, porque o músculo do olho não funciona legal. Geralmente 0,25 o indivíduo ainda se vira bem. 0,50 ele já fecha o olhinho para enxergar de longe. Engraçado, por exemplo, pacientes hipermétricos, o indivíduo tem 0,50, 0,75, tem 1 de grau. Acho que ele perguntou, fiz cirurgia refrativa, é live livre, tá bom? Então de vez em quando a gente interrompe pra gente bater um papo. Sheila, quem sabe eu te chamo ao vivo pra gente conversar aí, não precisa ficar preocupada. Fiz a cirurgia refrativa, só que meu grau está aumentando. O que será que deve ter dado errado? O outro médico disse que é por causa da genética, é verdade? Olha só, Shirley, isso é uma pergunta recorrente e importante, tá bom, gente? Quais são os critérios, Shirley, que a gente utiliza para indicar cirurgia? Muitos, né? Um dos primeiros critérios, né? É a vontade manifesta do paciente. É aquele paciente que diz, doutor, eu não aguento mais usar os óculos, porque o óculos, olha só, me incomoda na ponta do nariz ou na base do nariz, me incomoda aqui, ele limita meu campo visual. Quando eu tenho que olhar para o lado, eu tenho que virar o rosto, eu tenho que olhar pela região central da lente, porque se olha de rabo de olho, vocês concordam? Não consegue enxergar, a visão aqui ó, fica ruim. Então eu tenho que virar o rosto para utilizar a região central. Os óculos ele é interessante, mas ele me limita, por exemplo, a praticar esportes. Esportes aéreos, difícil praticar esportes aéreos. Esportes aquáticos, esportes terrestres, esportes de contato, esportes radicais. É ruim. Eu fui para academia, gente, eu percebi que o colega, o atleta estava fazendo exercício e de vez em quando parava para limpar a lente que estava toda embaçada por causa da respiração forte, ofegante, em função do exercício. Então o óculos ele é uma boa opção do ponto de vista clínico para resolver problemas de grau. A lente de contato também é uma boa opção. A lente de contato tem a vantagem de ela não ser perceptível quando a gente está olho nu. Se você estiver distante do indivíduo com lente de contato, não sei se você concorda, Shirley, a gente não consegue ver que o indivíduo está com lente de contato. Só que a lente de contato, o próprio nome diz. Ei, Márcio, como é que vai? Boa noite, bem-vindo. Obrigado pela sua presença. A lente de contato, ela recebe esse nome porque fica em contato direto com o olho. Então, o que é que acontece? Quando ela fica em contato, então o campo visual do paciente realmente é muito maior. A questão estética é melhor do que os óculos, a abrangência do campo visual também é maior, mas tem um detalhe, o fato da lente ficar em contato com o olho, fiz minha cirurgia com o doutor... Ei, e aí, como é que você tá, amigo? Tudo bem com você? Obrigado. O Márcio fez cirurgia conosco. Ó, segundo ele, arrasou. Cara, obrigado, tá? Me faz a gentileza, Márcio, não esquece de aproveitar essa live, cara. Sei lá, compartilha com as 5 pessoas, diz, olha, fiz minha cirurgia com o Dr. Charles, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Olha só, Shirley, o Márcio fez cirurgia comigo, não é porque ele fez comigo que tá tudo bem, tá? É porque a gente segue esses cuidados de indicação de cirurgia. Doutor, já aconteceu do senhor precisar fazer uma nova cirurgia em paciente que o senhor operou? Já, tô falando sinceramente com vocês. É raro, tá? Isso não é frequente, não. Então, a lente de contato, ela tem a desvantagem de ficar em contato com o olho. Com o passar do tempo, diminui a oxigenação e lubrificação da córnea. Isso faz com que o indivíduo fique com o olho seco. Aí vem a opção da cirurgia refrativa, tá bom? Aí o paciente diz, doutor, não aguento usar mais óculos, nem lente de contato. O óculos me incomoda do ponto de vista estético, me limita para uma série de coisas. A lente de contato já melhora a questão estética, mas ela resseca as minhas vistas, meu olho fica vermelho, fica seco, irritado. Cirurgia refrativa, Shirley. Então,
Primeiro critério que eu utilizo para indicar a cirurgia é a vontade manifesta do paciente. Doutor, eu quero operar. O segundo critério, 21 anos de idade. Em teoria, a maioria das pessoas por volta dos 18 anos começa a dar sinais de estabilidade do grau. Doutor, o que é estabilidade do grau? É aquele paciente que nos últimos 2 anos não teve mudança significativa do grau. Olha, doutor, fiz meu exame há 2 anos atrás, vou dar um exemplo para você, estava 3. Aí eu voltei o ano passado, estava 3. E eu fiz o exame com dilatação, tudo direitinho. E esse ano eu fiz novamente, turma do YouTube, meu exame e deu 3 outra vez, doutor. Ou deu um pouquinho 0,25 para baixo, 0,25, então ficou 2,75. Ou seja, às vezes pode ter pequenas variações, 0,25 para cima ou para baixo. Mas quando esse grau se manter praticamente estável ao longo do tempo, isso sugere fortemente estabilidade do grau, tá bom, Shirley? Então a gente tem um outro indicativo. O paciente quer fazer a cirurgia, ele já tem 21 anos de idade, os últimos pelo menos 2 anos a gente fez um exame detalhado e não foi observado um aumento do grau. Quando o paciente já é meu paciente e eu já o acompanho ao longo do tempo, isso fica mais fácil ainda da gente chegar à conclusão se o grau está estável ou não, tá bom? Agora, quando o paciente vem de fora e gosta de fazer consulta conosco, cirurgia, eu peço para o paciente trazer o histórico dele. Tem alguns pacientes que trazem, tem outros pacientes que não trazem. Então tá, doutor, o paciente não sabe se o grau dele está estável, não trouxe o histórico. E aí, o que é que a gente faz? Ele quer operar. A gente tem que esperar um tiquinho, não tem lógica? Vamos esperar um pouquinho. Daqui a 6 meses a gente pode repetir os exames, volta novamente daqui a 1 ano. Se tiver tudo estável, se tiver tudo igual, sugere fortemente estabilidade. E aí, Shirley, a gente indica a cirurgia. Eu acredito que provavelmente, quando você fez a sua cirurgia, parece que o grau não estava ainda estável, tá, Shirley? Foi por isso que depois de algum tempo ficou muito bom, porque às vezes a progressão do grau numa fase da vida se dá de maneira mais lenta. Vocês concordam comigo? Vamos imaginar quando vocês eram adolescentes. Você lembra, Márcia, ou Shirley, ou deixa eu ver quem está aqui. Olha só, a Shirley, cadê aqui a turma? A Anne, deixa eu ver, a Glaucio, Igor. Vocês lembram quando vocês eram adolescentes, como vocês deram aquela estirada na adolescência, como o pé cresceu e o grau do olho também cresce? Mas depois de uma determinada fase, a tendência é do grau evoluir numa velocidade muito menor, até que a gente percebe que não aumenta mais. Então, depois na terceira década de vida, é muito comum, se por acaso... Rogério, boa noite, como é que vai? Se o grau por acaso progredir, é num ritmo muito lento, tá bom? Então, digamos, Shirley, que o paciente então quer fazer cirurgia, está com 21 anos de idade e o grau não está aumentando. Então, a gente vai agora para os exames oftalmológicos. A Shirley disse, infelizmente, eles fizeram os exames e no momento do dia fizeram a cirurgia. Então, não estava estabilizado, só que não me disseram nada sobre isso. Olha só, gente, deixa eu aqui cumprimentar a turma. Aure, é isso? Ei, Ana, beijo para vocês. Gente, se vocês por acaso quiserem dar uma reviravolta na sua vida, endireitarem ao funcionamento cognitivo, sugiro para vocês entrarem lá no Mental Fórmula. Ana é uma das nossas mentoras e é uma das poucas qualificadas no Brasil pelo Richard Blender para fazer os cursos de PNL, Programação Neurolinguística. Eu tive a chance de estar com a Ana esses 2 últimos finais de semana e a gente tem aprendido bastante. Ana, querida, obrigado pela sua presença. Beijo para você, viu? Deixa eu dar um oi aqui para a turma e tal. Olha só o que é que a Shirley está dizendo para mim. Gente, não é comum isso, tá? Então a Shirley está dizendo, olha só, doutor, infelizmente eles fizeram os exames e no mesmo dia fizeram a cirurgia, então não estava estabilizado, só que não sei... É provável, tá, Shirley? Então, assim, geralmente essa história que eu estou falando para você. Ou eu conheço o paciente, ou ele me traz a história. Lembra que eu falei para você, antes de você me dar essa informação? Ou se por acaso o paciente não sabe se o grau está estável, o que é que a gente faz? Não opera. Volta daqui a 6 meses, volta daqui a 12 meses, e a gente vai acompanhando o paciente ao longo do tempo. Então, eu acho que foi isso que aconteceu, Shirley. Você estava com X graus, foi feita a cirurgia, corrigir a quantidade de grau que você estava naquele momento. Mas olha só, vê se não tem lógica. O gene continuou enviando informação para o teu olho dizendo o seguinte, aumenta a miopia. Então não foi o grau que na verdade voltou, tá bom, gente? Provavelmente foi o grau que progrediu em função do estímulo genético. Aí a mesma lógica, Shirley, a gente deve utilizar. O que você tem que fazer? Há quanto tempo você fez sua cirurgia? Ah, doutor, fiz a minha cirurgia há tanto tempo.
tem que passar em consulta de rotina para fazer os exames oftalmológicos de rotina. E aí a gente vai se deparar com grau X. Será se esse grau está aumentando ou não? Se você tiver o histórico, a gente vai saber com mais facilidade. Se não tiver o histórico, Shirley, tem que acompanhar. Durante quanto tempo? O tempo que for necessário. Se ao longo do tempo a gente percebe que está tendo um aumento progressivo, não opera. Até que chega um momento que de repente a gente se depara com aquela estabilidade do grau. Opa, o grau que eu encontrei hoje é basicamente o grau que eu encontrei um ano atrás. Provavelmente o gene está sinalizando para o olho, olha, eu acho que vou parar por aqui e você vai ficar com um grau estável. Se existe ainda dúvida, é preferível você esperar mais um pouquinho de tempo. Volta daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, repete todos os exames. Se com 2 anos seguidos o grau está praticamente igual, é bem provável que esteja estável, aí dá para fazer sua cirurgia. Mas eu tenho uma boa notícia para você, tá bom, Shirley? Olha só, calma, não se preocupa. Dependendo do tipo de grau que você tinha, mais como uma miopia, por isso que a gente está falando de miopia para você, tá bom, gente? Se você tinha miopia, fez a sua cirurgia, claro que alterou. Como é que a gente faz? Então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento dos problemas de grau. A gente falou sobre miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Esses 3 primeiros é para longe e a presbiopia é para perto. Como é que a gente resolve os problemas de grau? Do ponto de vista clínico, óculos e lente de contato. Do ponto de vista cirúrgico, ou a gente aplica laser na córnea, ou a gente implanta lente dentro do olho. A gente implanta as lentes para aqueles pacientes que têm um grau muito forte. Por exemplo, 15 graus de miopia. Gente, vocês acreditam? Eu já tive pacientes com 25, 28, 30 graus de miopia. Doutor, o senhor está falando sério? Estou falando, deixa eu aproveitar. Thaís, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Faz 5 meses eu estava com 25 e agora estou com 2 graus. Eu tinha 12 graus ao todo. Shirley, minha sugestão para você, fazer acompanhamento de perto com o médico oftalmologista. Faz exame de rotina, é sempre importante, Shirley, você fazer o exame de grau com dilatação. A dilatação, a gente na verdade quer relaxar bastante essa musculatura do olho para encontrar o grau real das vistas, tá bom? E vai acompanhando. Agora, se você tinha 12 graus, eu não sei se realmente vai ser possível aplicar laser na córnea para corrigir o grau. É bem provável que seja essa opção que eu estava falando para você. Então, por exemplo, a gente tem que levar em consideração, deixa eu aproveitar antes disso e cumprimentar a turma. Ei, acho que é Meire, não é isso? Meiriane, boa noite, Meiriane, tudo bem? Bem-vinda, tá? E tem que existir uma relação proporcional entre a quantidade de grau, a curvatura e espessura da minha córnea. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Shirley, você tem quanto de altura? Dá para você escrever aqui? Ou Igor, escreve aqui para mim. Quanto é que você tem de altura? E se for possível, é brincadeira, tá? Me fala o tamanho do pé. Igor, me fala quanto você tem de altura, amigo. E qual o tamanho do teu pé. Eu não sei se a Ana tá por aí. Ana, eu acho que a Ana Luísa deve ter... Ó, a Shirley tem 1,53. E Shirley, quanto é que você calça? Fala pra mim. Eu imagino que deva ser pequeno. 36, 36. Ó, o pé da Shirley 34. Muito bem. Ô Igor, quanto é que você tem de altura, amigo? E quanto você calça? Deixa eu ver quem mais pode responder. Essa é uma super enquete, né? Por que você está falando? Ei, Ana, não sei se você pode falar, né? Quanto é que você tem de altura e o tamanho do teu pé? Rogério, amigo, quanto é que você tem de altura e o tamanho do teu pé? Nossa, que super enquete. Mas, doutor, por que você está querendo falar isso? Ô, Márcio, quanto é que você tem de altura e tamanho de pé, amigo? A Anne, olha só, a Anne tem 1,64, a Anne tem 39. Olha só que interessante. Quanto maior a altura, maior o pé? Claro, doutor, mas que pergunta mais boba. Do mesmo jeito, olha que interessante. O Igor tem 1,73 de altura. O Igor é mais alto do que eu. O Igor tem 1,70, eu sou baixinho. Eu tenho 40. Também estou me expondo, tá? 1,70 de altura e 40 de tamanho do pé. O Igor tem 1,73 de altura e calça 41. Vocês concordam com a seguinte lógica? Meu Deus do céu, gente, já se passaram 25 minutos. Eu vou ter que continuar esse bate-papo outro dia, porque eu tenho que sair 7h30, 7h35. Mas vamos lá. Vocês concordam com o raciocínio? Quanto mais alta a pessoa, maior o pé, e o contrário é verdadeiro? Então o Igor corresponde a essa proporcionalidade. A Anne também, a Shirley também. A Shirley é a menor em altura, ela tem 1,53 de altura. É isso, né, Shirley? É, exatamente. E 34. A Anne tem 1,54 ou 64, Anne? Acho que é 1,64. E o pezinho da Anne, 39. O Igor tem 1,73 e 41. Quanto mais alta a pessoa, maior o pé, isso é lógico.
Quanto mais baixa a pessoa, menor o pé. Gente, do mesmo jeito é o olho. Quanto maior for o grau, maior tem que ser a minha curvatura e espessura da córnea. Eu preciso obedecer essa relação. Por quê, doutor? Como é que a gente corrige o grau? Eu vou aplicando laser na córnea. À medida que eu vou aplicando laser, a minha córnea vai afinando, vai ficando mais plana. Só que eu preciso obedecer os limites de segurança. Então, assim, Shirley, eu imagino que você... Que é interessante. A Ana falou que é interessante. Top, Ana. Eu imagino que como você tem muito grau... Agora, interessante, sabe o que é, gente? Mesmo a Anne... mesmo a Shirley sendo a mais baixinha do nosso grupo hoje, com menor pé... Não significa dizer que ela tem a córnea mais plana e mais fina. Vocês acreditam? O gene do pé não é o gene do olho. A lógica de funcionamento é a mesma, tá? Ei, Denis, boa noite, tudo bem? Então eu imagino, Chile, já que você está me falando que você tinha 12 graus de miopia, eu imagino que a curvatura da tua córnea e a espessura da tua córnea deveria ser curva suficiente, grossa o suficiente, para você corrigir essa quantidade de grau tão grande. É difícil corrigir 12 graus na córnea. O que a gente faz então? Porque na maioria das vezes não tem essa relação proporcional. Quando o paciente tem 12 graus ou mais, o que a gente costuma fazer? Implantar uma lente dentro do olho. Porque na maioria das vezes a curvatura e a espessura da córnea não é proporcional à quantidade de grau que a gente precisa corrigir. Então nesse contexto, o que a gente faz? A Anne falou aqui, meu transplante de córnea já será... Ei, Anne, que coisa boa! A Anne vai fazer um transplante de córnea, tá bom? Ixi, o que é que eu faço? Ei, Lucas, boa noite, tudo bem, amigo? O que é que eu faço? Eu tenho que terminar esse negócio, Anne, porque eu poderia até explicar para vocês o que é transplante de córnea. Rapidamente, gente. Essa parte do olho é a córnea, tá bom? A córnea pode sofrer diferentes tipos de problema. E a Anne tem um problema chamado aniridia. Ela nasceu com um problema de origem genética que fez com que parte ou total da íris dela não tivesse presente. E geralmente essa doença vem acompanhada com uma condição que a gente chama de deficiência límbica, que faz com que é muita coisa, né? Que faz com que a córnea perda a sua transparência e fique opaco. Se a córnea fica opaca, a luz não passa, o indivíduo não consegue enxergar. Tem que fazer alguns tratamentos clínicos para ver se a gente consegue melhorar. E o outro tratamento cirúrgico que a gente chama de transplante de limbo. Às vezes tem uma boa resposta, às vezes não. Aí quando não tem uma boa resposta, a gente tem que realmente tirar essa parte toda opaca da córnea e tem que colocar outra no lugar. É o que a Anne vai fazer na próxima semana, transplante de córnea. E o Lucas está perguntando, boa noite, grande doutor Charles, grande profissional, médico, parabéns. Ei, Luquinha, você é suspeito, né? Você vai com minha cara, mas de qualquer maneira, amigo, muito obrigado, viu? Beijão para você, felicidade, Deus te abençoe e bons negócios. Então, olha só, Shirley, eu acredito que você devia ter uma córnea muito espessa ou curva suficiente para que você conseguisse realizar de maneira segura essa cirurgia. O comum é a gente implantar uma lente aqui, ó, na frente da íris. A íris é a parte do olho que dá cor ao olho, tá bom? A Anne não tem essa parte, gente, vocês acreditam? Mas tudo bem, a Anne, depois se vocês puderem, sigam a Anne. A Anne, assim, voltando para a Anne, né? A Anne não é só uma paciente, é uma amiga, é muito querida. Ela é uma autodidata, a Anne é poetisa, é artista, é escritora. A Anne é mãe, tem 2 filhos. A Anne é casadinha e apesar de toda a limitação visual, a Anne é uma inspiração para todos nós. A Anne nasceu sem a íris dela, mas ela está tocando a vida. Então, quando o paciente tem muito grau, ou a gente implanta uma lente artificial aqui, com a quantidade de grau correspondente ao olho, ou a gente põe uma lente aqui. Isso geralmente corresponde a mais ou menos 10% dos casos. 90% dos casos, o que a gente faz? A gente aplica laser na córnea. E o resultado é excelente. Então, quando a gente fala de tratamento de grau das vistas, a gente então abre um leque. 2 grandes possibilidades. Tratamento clínico, turma do YouTube. Óculos, lente de contato. Tem indicação óculos e lente de contato? Tem sim. Por exemplo, criança, adolescente, jovem adulto, pessoas que ainda não estão com grau estabilizado. Não deve fazer cirurgia. O doutor Luciano conversou, a Anne está falando aqui, pessoal. O doutor Luciano, super gente boa. Doutor Luciano, beijão para você. Conversou comigo sobre implantar Keraclear novamente, dessa vez no olho esquerdo. O que aconselha? Tenho medo de perder o pouco que ainda tenho. Olha só, Anne, eu acho que é algo a você considerar, porque a Keraclear, que é uma prótese, gente, ela é uma cirurgia reversível, Anne. Ela é menos traumática do que o transplante de córnea.
Se colocar na balança os riscos e os benefícios, eu entendo do seu medo, mas eu acredito que o risco de uma cirurgia de transplante de córnea, nesse teu contexto, é maior do que se implantar uma queraclia naquele outro olho. Eu, se fosse você, tentaria uma queraclia no olho que você ainda não operou, porque a gente consegue reverter a cirurgia, tá bom? O transplante de córnea eu acho que deveria ser uma segunda opção, que você deveria deixar como se fosse uma carta na manga. Deu para entender? Só um parênteses, gente. Eu preciso dar uma atenção para a Anne, porque a Anne é uma pessoa muito querida, tá bom? Então, quando a gente então vai indicar a cirurgia, se o óculos e a lente de contato tem espaço no mercado. Se é criança, se é adolescente, se é jovem adulto, que o grau ainda não está... Joelma, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Que o grau ainda não está estabilizado. E o que é grau estável? Deixa eu ver quem chegou aqui. Didi, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas. Se o grau não está estável, a gente não faz cirurgia, gente. Tem que esperar o grau estabilizar. Concorda, turma de YouTube? Concorda, pessoal do Instagram? Visionários, vocês são os meus visionários. Não está estável, a gente vai usando um óculos, lente de contato. Agora, tem pessoas que estão muito satisfeitas com os óculos e com as lentes. Não faz cirurgia. Ela está bem adaptada, ela está satisfeita. Agora, não precisa daquela desculpinha. Tem muita gente que diz, doutor, eu gosto dos óculos. Rodrigo, boa noite, Rodrigão. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Doutor Charles, olha só, eu não vou fazer cirurgia porque eu gosto dos meus óculos. Gente, se essa for a questão, não precisa se preocupar. Se você quer fazer a cirurgia, se o seu grau está estável, se os exames oftalmológicos estão todos normais, você faz a sua cirurgia e depois de resolver o problema do grau, você pode usar um monte de óculos do ponto de vista estético ou cosmético. Doutor, eu gosto de óculos para combinar com a roupa, com o calçado, com a festa, com o ambiente. O importante é que você não fique dependendo do grau dos óculos. Se quiser usar os óculos do ponto de vista estético, tudo bem. Não é impeditivo para fazer a cirurgia. Eu não quero fazer a cirurgia porque eu gosto dos óculos. Vocês entenderam o raciocínio? Amanda, boa noite, tudo bem? Gente, eu preciso terminar. Jesus, está tão bom o bate-papo, tá ou não tá? E hoje está legal porque vocês interagiram bastante. Até vocês falaram para mim a altura e o tamanho do pé. Mas isso é live livre. Live livre é isso, tá bom? Ei, Massinha, como é que você vai? Márcia, você carrega um sobrenome fundamental, sabia? Na minha opinião, é o sobrenome mais importante que poderia se ter. Gente, olha o sobrenome da Márcia, gente. Jesus. Que top, Marcinha, que top, viu? Olha só, olha o que o Igor está dizendo. Eu fiz cirurgia contigo, doutor, e está 100%. Isso. Olha, agora, o mais importante foi o que o Igor falou, ó. Graças a Deus. Aí depois ele complementou. Sempre te indico que Deus abençoe muito. Igor, cara, que legal. Muito legal. Porque no fundo, gente, eu sou o doutor Visão, né? Eu não passo de um instrumento. Eu só sou um canal de bênçãos para abençoar e transformar vocês. Eu só faço uma pequena transformaçãozinha aqui e fazer com que vocês enxerguem a vida com outros olhos. Graças a Deus, o Igor teve a chance de passar em consulta comigo, fez a cirurgia comigo, foi tudo bem. E hoje ele está super bem. A grande maioria dos casos, Shirley, é assim, tá bom? O paciente faz consulta, faz exames, faz cirurgia. A gente tem um cuidado redobrado com relação a essa questão de estabilidade do grau. A gente também vai... nem falei de técnica cirúrgica de cirurgia refrativa. Eu já falei da aplicação do laser, de implante de lente. Mas a cirurgia refrativa que aplica laser tem de 4 a 5 opções, tá bom? A gente nem deu tempo de falar e eu, infelizmente, não vou poder falar não, tá? Ei, Marcinha, que sobrenome legal. Então, assim, Shirley, aconteceu essa fatalidade com você, seu grau não está estável, parece estar aumentando. Respira fundo, calma. Obrigada pela live, doutor, me ajudou bastante. Shirley, fica tranquila. Continua passando em consulta. Elege um médico oftalmologista. Eu estou aqui à disposição. Se por acaso você estiver em São Paulo. A gente está super bem localizado aqui na Avenida Paulista, número 91, conjunto 309, do lado da estação de metrô Brigadeiro. Aqui do ladinho a gente tem o Sesc. Aqui no fundo, ó, vocês estão vendo a Casa das Rosas. Dá até para passar em consulta, toma um café comigo, um chocolate diet. Depois você vai fazer um passeio e usufruir dessa beleza natural, tá? Não se preocupa não, tá bom, Chile? Minha sugestão é, continua passando em consulta com o médico oftalmologista, de preferência um especialista em cirurgia refrativa, tá bom, gente? E tem esse detalhe que pode fazer a diferença. Ei, Antônio, boa noite, amigo, tudo bem? Que pode fazer diferença no acompanhamento e na indicação de um possível novo procedimento, tá? Joia, obrigado, viu, Marcinha? A Marcinha também está indicando a gente. E vamos acompanhar, para ver se existe possibilidade ainda
de aplicar laser na córnea. Se não for possível, existe a chance de implantar uma lente dentro do olho. Gente, fala assim agora. Ai, doutor, acabou. Ei, Antônio, desculpa, amigo. Não é porque você chegou, não. Tá aqui porque eu preciso encerrar. As nossas lives rotineiramente começam toda quarta-feira às 20 horas. Só que eu precisei hoje começar um pouquinho antes, às 19 horas, porque surgiu um compromisso. Ô, Samuel, vocês estão chegando, cara? Eu preciso sair, tá bom? Mas eu queria que você dissesse, olha quanto coração legal. Gente, vai lá, envia um monte de coraçãozinho e tal. Me faz a gentileza. Eu imagino que você deve ter algum parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Ei, Silvio, boa noite, amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Silvio, infelizmente, cara, eu vou precisar encerrar, tá bom? Mas eu queria que vocês de YouTube, olha só, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E vocês precisam receber as notificações, então tem que bater naquele bendito sininho, tá bom? E ó, aqui vocês têm uma setinha para compartilhar esse conteúdo de qualidade, com embasamento científico. E hoje foi um pouquinho mais descontraído, por isso que eu gosto da live livre. E vocês perceberam que eu não parei de falar? Eu não paro de falar e vocês não param de escutar e de interagir do outro lado. Isso é muito legal. E a Anne está dizendo, ainda levarei Maria Iris aí para... Gente, essa história da Maria Iris é tão legal. Eu me lembro quando eu estava acompanhando a Anne de perto, a Anne estava grávida. Doutor, que nome eu coloco na minha filha? Eu disse, sei lá, Anne, será se Iris, Maria Iris seria interessante? Você se acredita que a Anne colocou o nome da filhinha dela de Maria Iris? E olhar os olhos. Anne, aqui as portas estão abertas, não precisa se preocupar com grana, tá, Anne? Você tem espaço livre, quando você precisar. Só dá uma dica aqui pra gente. Doutor, posso levar aí? Posso ir aí? Aqui as portas estão abertas para você. Não se preocupa com grana, tá bom? Eu preciso ir embora. Fala agora pra mim. Doutor. Olha só. Próxima quarta-feira a gente se vê, tá bom? Nesse nosso mesmo canal. Vocês no YouTube, você aí no Instagram. Eu espero ter um convidado. A gente vai falar sobre o fevereiro, mês de prevenção, conscientização e combate de algumas doenças reumatológicas. Doutor. Aí, Shirley, top. Ô, Thiago, cara, desculpa, eu tô precisando ir embora. Você acredita, amigo? Valeu, Luca. Luca, muito obrigado, Lucas. Obrigado só. Beijo pra vocês. Ô, Camila, querida, vou precisar ir embora. Vocês estão me segurando aqui, mas eu preciso ir. Não esqueça de compartilhar, por gentileza, esse conteúdo. E convido um monte de gente, por gentileza, para se inscrever no nosso canal, tá bom? Essa live poderia durar 5 horas. É verdade, Anne. Essa live foi top. Por isso que eu gosto dessa... Aí o pessoal tá chegando. E um vai chegando, um chega outro, e todo mundo tá chegando. Chegou a Jana. Jana, querida, eu preciso sair. Turma, muito obrigado. Beijo pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente resto de semana. Segunda-feira de manhã às 6 horas. Quem quer se acordar antes do sol nascer, eu tenho minha live devocional. É super legal. Tem sido aprendizado para minhas lives devocionais, tá bom? E quarta-feira a gente tem encontro marcado aqui. Tamo junto. Fica comigo. Deixa eu ir embora. Senão vocês ficam enrolando. E tchau, turma. Tchau, turma do YouTube. Tchau, turma do Instagram. Beijo pra vocês.